Diante de uma grande crise. Crise moral, crise financeira, crise política, crise de saúde, vários tipos de gripe. Depois veio a pandemia e, como não bastasse agora, uma possível terceira guerra mundial. Como podemos nos posicionar em relação a uma crise dessas? Na Bíblia, uma história que está em 2 Reis 6, conta uma história muito triste de crise. Em Samaria, era uma cidade murada e era a capital de Israel. E ela foi cercada pelo exército da Síria, por um grande exército da Síria. E toda a alimentação, que era a plantação, a agricultura, ficava por volta dos muros, por lado de fora dos muros de Samaria. E a Bíblia diz que houve uma grande crise em Samaria. Crise espiritual, que já estava frio. A crise financeira, a inflação chegar a um ponto de uma cabeça de jumento custar 8 peças de prata e 200 gramas de esterco de pombo. Imagina, esterco de pombo custava 5 peças de prata. Então, como alimento ficava lá fora, uma grande fome em Samaria. Uma grande fome. A parte mais triste de tudo, que chegou ao ponto de mulheres estar comendo seu próprio filho para matar a fome. Uma mulher chegou ao rei de Samaria, gritando desesperada e acusando a outra mulher de que combinou com ela de cozinhar o filho dela e comer, e depois cozinhar o filho da outra mulher e comer. Depois que comeu dela, a outra escondeu o filho. Olha que ponto que chegou. Não dá para imaginar. E aí, houve 4 tipos de pessoas, 4 tipos de posicionamento em relação a essa crise. O rei, ao invés de reconhecer o pecado que ele havia cometido contra Deus, a desobediência que ele tinha contra Deus, todos os erros dele, em vez de reconhecer e se arrepender, não. Ele culpou a Deus e culpou o profeta Eliseu por ter profetizado isso, devido à desobediência daquele povo e principalmente do rei. Quando ele viu um mensageiro para falar com o profeta Eliseu, Eliseu deu a data para o fim da crise. E Eliseu disse assim: amanhã, mais ou menos nesse horário, 3,5 kg de trigo ou 7 kg de cevada vai custar apenas 1 peça de prata. Resumindo, ele disse: amanhã haverá abundância em Samaria. E a outra pessoa era o capitão do exército de Samaria, que disse assim: impossível Deus fazer isso. Ainda que abra uma janela no céu, isso é impossível de acontecer. Não tem como acabar com essa crise de um dia para o outro. E nós sabemos que, humanamente falando, não tem como. Mas mesmo assim, ele não quis acreditar no que Deus podia fazer. E do lado de fora do muro de Samaria havia 4 leprosos, que na época que estava vigente a lei de Moisés, os leprosos não poderiam se aproximar do povo. Eles ficariam fora da cidade. Eles não podiam entrar na cidade e ficar no meio do povo. E aí eles conversaram: se entrarmos em Samaria, se deixar a gente entrar, a gente vai morrer de fome com eles. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer pelo exército ou de fome. Quer saber? Vamos caminhar em direção ao exército. Quem sabe eles deixam a gente passar e deixam a gente comer e matar nossa fome. E foi aí, irmãos, que Deus fez o milagre. Aí que o milagre aconteceu. A Bíblia diz que quando começaram a caminhar, praticamente se arrastando com as dificuldades da enfermidade que eles tinham, em direção ao exército sírio, a Bíblia diz que o exército começou a ouvir um barulho estrondoso que parecia uma multidão de soldados vindo em direção a eles, um batalhão, e ficaram com medo de ter chegado reforços para o povo de Samaria e saíram correndo. A Bíblia diz que deixaram tudo lá: comida, as barracas, ouro, prata, toda a riqueza que tinha ali, todo o despojo, saíram e deixaram tudo. E esses 4 leprosos chegaram e se alimentaram de tudo ali. Como não viram ninguém, chegou o momento de cair em si e disseram: vamos levar as boas novas para o povo de Samaria. E voltando ao personagem, o capitão do exército, por ele não crer, Eliseu disse que ele não ia participar desse milagre. E realmente, ele morreu pisoteado pelo povo e não participou desse milagre, porque não creu no que Deus podia fazer. E eu te pergunto, qual é a sua posição nessa crise? É como o rei, que acha um culpado para tudo que acontece e menos reconhece o próprio erro? E menos reconhece o esfriamento espiritual, o distanciamento de Deus, a desobediência a Deus, trocando valores de Deus pelos próprios valores?
Ou você é como esse capitão que não crê que Deus pode fazer um milagre? Ou você é como os 4 leprosos, que acredita que há uma esperança? Ou também como o profeta Eliseu, que em meio à crise profetizou que Deus iria fazer um milagre. Que possamos ser como o profeta Eliseu, profetizar que tudo vai acabar bem. Em meio à crise sabemos que Deus pode fazer um milagre maravilhoso. Deus pode tudo, irmãos. Deus pode tudo o que Ele quiser fazer. Temos que orar e acreditar e profetizar na vida das pessoas. E temos que ser também como esses 4 leprosos, de viver o milagre e contar as boas novas para aqueles que ainda não sabem. Hoje é dia de profetizar como Eliseu e dizer que Deus pode fazer maravilhas em meio à crise, e pode acabar sim com a crise de um dia para o outro, e pode acabar com essa guerra de um dia para o outro. E temos que levar as boas novas. Temos que levar o milagre que vivemos na nossa vida como boas novas na vida das pessoas. Que Deus te abençoe e reflita nessa mensagem.